Chegamos a mais uma fase da Lua, a Lua cheia. Mas para entender os detalhes, assiste aqui O Céu que Te Acontece. Vocês devem ter visto, no comecinho do mês, que a Lua tinha ficado nova em Capricórnio, né? E normalmente a gente pensa, se o signo oposto de Capricórnio é Câncer, a Lua cheia provavelmente será em Câncer. Mas isso nem sempre acontece, dependendo do ponto em que a Lua nova ocorre e onde a Lua cheia vai acontecer 14 dias aproximadamente depois. É esse o caso aqui, porque a Lua já terá ultrapassado o signo de Câncer em 5 graus. Ou seja, vai ocorrer uma Lua cheia em Leão, no dia 25 de janeiro. Temos bons atributos, é verdade, temos as nuances do signo de Leão, que são particularmente interessantes para a descrição do período, mas este é um período que tem algum grau de perigo no meio. Por quê? Essa Lua cheia forma uma quadratura T, um aspecto difícil, uma oposição aqui de um lado e mais 2 quadraturas atingindo um determinado ponto. Teremos o Sol e Plutão em Aquário, né, ambos opostos à Lua, e Júpiter ali na ponta das 2 quadraturas em Touro. Esses perigos envolvem investimentos arriscados demais, acirramento de disputas pré-existentes, isso vai incluir também guerras e conflitos menores e muito confronto de poder. Isso vai valer tanto para aquelas pessoas que já possuem algum grau de autoridade, quanto para aquelas pessoas que não têm, mas almejam. As disputas também ficam muito sobre os territórios, não só os territórios físicos, mas os territórios intelectuais. Mercados. Há um esforço na atmosfera mental para definir quem é que manda o quê, quem é que determina o quê, quem é que serve de referência para o quê. Enfim, é uma briga de egos muito grande, é como se fossem milhões e milhões de atores canastrões brigando pelo palco. Só que isso acaba tendo consequências para a plateia. Toda lua cheia não deixa de ser um florescimento, uma culminação daquilo que é feito, daquilo que é inseminado e iniciado na lua nova. E além de tudo que eu falei anteriormente, essa oposição da lua com Plutão e o Sol em Aquário pede aí um esforço para manter o equilíbrio entre os afetos daqueles que são mais sensuais e as amizades. Os conflitos também estão entre os valores individuais e aqueles de equipes. Muitas equipes até se desagregam durante uma fase assim. Que fase é essa? Então, é o período que vai do dia 25, onde ocorre a lua cheia, mas que vai se estender até a próxima lua nova, no dia 9 de fevereiro. Muitas coisas que a gente pode ver são falas ácidas, conflitos em locais de culto, por exemplo. São exageros entre as personalidades que representam tais cultos, tais crenças. É preciso também, nesses esforços todos, evitar comportamentos belicosos ou ainda belicosos e inflexíveis. Aliás, parece que todo mundo tomou um teimosol aí, né? Todo mundo tomando remédio para ficar mais teimoso e dar um jeito de um resistir ao outro por puro orgulho durante uma fase como essa. Vamos ter que aprender a ceder um pouquinho mais durante essa fase. Isso está valendo para nós, meros mortais, isso está valendo para governos e organizações multinacionais, multilaterais. Vários governantes de várias partes do mundo podem tomar medidas drásticas, talvez até uma sucessão delas. Cúpulas e assembleias para resolver um problema que seria coletivo acabam tendo situações até dramáticas. Algumas meio teatrais, meio cômicas até, mas não muito boas, ocorrendo dentro dessas assembleias, dessas reuniões, por conta das falas de alguém, por conta das atitudes, por conta de uma forma exageradamente agressiva, ou por fora, enquanto há, por exemplo, manifestações ou situações desconfortáveis em torno. E não é só uma quadratura T. Temos também uma configuração iode, ou iude, se preferir, que vai unir por 2 quincunces, partindo ali da Lua, como o cume, né, como o ápice do quincunce, até Vênus e até Saturno, ambos em sextil, com bom aspecto. Os iodes são feitos assim, 2 quincunces e um sextil. Os quincunces são aspectos que toda vez que ocorrem assim no céu, a gente fica meio que incitado, às vezes até obrigado, a realizar experiências mais empíricas, meio que tateando para ver qual é a forma mais adequada de
produzir ou de fazer com que alguma coisa se torne outra vez confortável. A gente vai ter que testar e errar. E é justamente o que esse ódio aí com Lua, Saturno e Vênus está pedindo. Testar para ver onde é que dá certo, em termos de acordos, relacionamentos, estruturas, planejamentos, mas também com questões de fronteira, não só do Brasil, de fronteira em diferentes países. Há muitas questões envolvendo a briga por acordos, para que o acordo se faça valer, muita necessidade de haver mediações, inclusive até por questões de direitos autorais, muitas discussões em torno de direitos autorais, direitos de uso de imagem e coisas similares vão estar em voga durante toda a fase. A mesma coisa com a exploração de algum recurso, às vezes um recurso mineral, um recurso do solo e tal, ou um mercado. Tanto nós, indivíduos e pequenos grupos, quanto as grandes organizações, grandes conglomerados, governos, países, etc., vamos ter que suar um pouquinho a camisa para fazer uma série de concessões. Às vezes não queríamos, mas é menos ruim fazer aquilo do que deixar a coisa correr solta ou então teimar demais em manter uma posição única que não ajuda nada nem ninguém. Podem também ocorrer cancelamentos ou adiamentos de atividades públicas e também de atividades culturais, que normalmente são atividades públicas, nos 15 dias decorrentes da lua cheia. Economicamente falando, temos uma nova onda de discussões sobre juros, impostos, investimentos, previdências, enfim, essas condições vão ser retomadas ali, às vezes com resistências um pouquinho maiores que deixa eu ver, e se eu puder fazer isso aqui, aí não, e se eu puder fazer aquilo outro, aí não, mas e desse jeito? Esse jeito até que dá, então vamos tentar conversar. É assim que vai ser durante esses dias, com essas tentativas e erros, até que alguma coisa, uma brecha se encontre direitinho. Mas não se assusta não, porque aqui no canal vai ter mais 2 outros vídeos que mostram aspectos muito favoráveis. Sempre tem que ter cautela, a gente tem sempre que levar esse pano de fundo em conta. Mas os 2 aspectos, os 2 últimos que vão governar os últimos dias do mês de janeiro, são para lá de promissores. Especialmente o último vídeo que eu vou fazer aqui, o último vídeo que vocês vão ver publicado para janeiro, esse sim, então, tem só aspecto bom. Fiquem aí com a atenção ligada que isso pode ser atenuante, estimulante, algo animador, que leve você a acreditar que as possibilidades não são tão nefastas assim. Clica aí no like, clica aí no se inscrever no canal, no sininho também. Um beijo, até breve.